A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova TV e já de cara eu agradeço sempre a parceria do irmão Laicel e aqui ao meu lado hoje o entrevistado, o Altenir Agostini, ele que é da área regional do Sebrae, aqui da Serra Catarinense, e a gente tem alguns assuntos bastante interessantes a serem conversados, principalmente nesse meio à pandemia em que muitas prefeituras hoje estão precisando de orientação, consultorias e ideias novas, principalmente no projeto ou no programa Cidade Empreendedora, entre outras novidades que o Sebrae traz para o empresário, o microempresário do Brasil todo. E aí, Altenir, tudo bem? Olá, Paulo, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez a gente tem essa oportunidade de conversar e de cara, já esse assunto que eu abordei, a questão da cidade empreendedora, e até estava lendo um artigo esta semana e que realmente, diante desta pandemia, os prefeitos estão atordoados com a preocupação toda da gestão e o Sebrae tem entrado como uma luva, digamos assim, um suporte, uma parceria muito grande através do Cidade Empreendedora, não é? O programa Cidade Empreendedora, Paulo, é um programa que o Sebrae realiza em parceria com algumas prefeituras do município, as prefeituras municipais, já há alguns anos, né? E estava na nossa programação por ser um início de gestão ou uma nova gestão onde os municípios tiveram prefeitos reeleitos, estava já no nosso planejamento fazer essa ampliação do programa nesse momento. Então, além do momento político, vamos dizer assim, de uma nova gestão ou de um recomeço de trabalho, agora também vem toda essa questão do agravamento da pandemia, que tem os seus impactos no primeiro momento na saúde, obviamente. Sim, claro, mas trazem na sequência um impacto econômico bastante forte também. Então esse programa se reveste de maior importância agora para esses municípios, no sentido de que, com a implantação do Cidade Empreendedora, cria-se um ambiente mais favorável aos negócios, principalmente para os pequenos negócios, e também traz ferramentas para que a gestão faça uma atuação mais eficiente nos municípios. E exatamente como está se procedendo isso nesta fase inicial do ano, Altenir? O Sebrae disponibilizou orçamento esse ano para que a gente atenda cerca de 100 municípios com esse programa. Esse é um programa onde o Sebrae aporta... no estado, esses 100 municípios. Estado. O Sebrae aporta recursos, né, de 50% a 70% dos custos desse programa nos municípios, e a partir disso a gente está fazendo em todas as regionais visitas e apresentações desses programas. Ele é um programa de 2 anos e na versão básica desse programa, para aqueles municípios menores que estão começando agora, são cerca de 40 ações. Essas ações elas são divididas em 5 grandes eixos e esses eixos trabalham em conjunto, oferecendo lá no final um resultado que tem que ser mensurável. Ou seja, esse programa permite que se mensure o resultado do quanto se evoluiu nesses 2 anos. Então nós temos lá, Paulo, um eixo de ações chamado liderança. Então nós trabalhamos com o prefeito, com os secretários e com o agente de desenvolvimento, que é uma figura que a legislação da Lei da Micro e Pequena Empresa trouxe, que cada município tem que ter uma pessoa do seu quadro que seja o AD, o agente de desenvolvimento, e que ajude a operacionalizar políticas de desenvolvimento. Então, nesse primeiro momento, nós trabalhamos com esse eixo de liderança, trazendo e incutindo ainda mais a importância do apoio ao empreendedorismo. Então, esse é o primeiro eixo, e mostrar para a sociedade que, a partir de agora, a gestão é uma gestão amiga do empreendedor, no sentido de facilitar a vida do pequeno empresário. Veja, quando a gente fala em facilitar a vida do pequeno empresário, não significa não exigir dele aquilo que a lei exige. Lógico. Mas criar uma possibilidade mais desburocratizada, e esse é o segundo eixo, né, que facilite a abertura de pequenos negócios, facilite os procedimentos, facilite o encerramento dos negócios, que é um outro problema que os empresários têm também. Então, facilitar esse processo é muito importante.
há 4 anos atrás, desculpe, no começo da gestão anterior, a gente tinha alguns estudos que mostravam que algumas cidades levavam 90 a 120 dias para abrir um pequeno negócio. Verdade. Florianópolis levava perto de 180. Nossa. Das capitais do país estava em último lugar. Hoje Florianópolis está em primeiro lugar, porque adotou muito seriamente essa questão de desburocratizar os pequenos negócios. Então ganha o pequeno empreendedor, que normalmente é a pessoa que compra, que vende, que tem que entregar, que tem que ir no banco. Então cada vez que ele tem que parar a atividade dele para fazer uma atividade burocrática de ir na prefeitura, ir na vigilância, ir no banco, perde um tempo enorme. Ele está perdendo faturamento. Ele está perdendo tempo de faturamento. Então, quando a gente simplifica esses processos, a gente tira menos tempo do trabalho dele, dá menos preocupação para ele e ele tem melhores resultados. Para as prefeituras também, com o advento de cada vez mais tecnologias mais avançadas, você consegue eliminar aquele trabalho burocrático que antes a documentação precisava passar fisicamente por vários lugares. Hoje ela passa digitalmente. Entendi. Então você também traz ganhos para as prefeituras e esse é o segundo eixo do trabalho. O terceiro eixo do trabalho é utilizar o poder de compra do município. Os municípios, por menor que sejam, têm um volume de compras durante o ano todo de produtos e de serviços que pode ser trabalhado para que fique um pouco mais desses recursos no município. Então o que a gente faz, simplificadamente, é fazer um plano anual de compras, ou seja, tudo que o município comprou no ano anterior de produtos e de serviços e começar a analisar item por item se aquele produto ou aquele serviço poderia ser comprado no município. Se não, se naquele município tem fornecedores para esse produto ou para esse serviço. E se não tem, se nós poderíamos incentivar a criação uma dúzia de negócios para fornecer também para o poder público. Então começam alguns negócios já tendo um certo mercado garantido, vamos dizer assim. Sim. E o uso desse poder de compras, ele permite que o município faça licitações, por exemplo, direcionadas para empresas daquela cidade, ou direcionadas para empresas daquela micro-região, ou direcionada apenas para micro e pequenas empresas, mesmo podendo pagar um pouco mais caro. Né? Mas pagando um pouco mais caro e o dinheiro ficando na cidade ou na micro-região, esse dinheiro retorna para o município. Você veja como é importante, então, essa consultoria em mínimos detalhes de uma gestão. E, especificamente, esses novos prefeitos, gente de primeira viagem, que está começando agora, eu imagino que eles entrem totalmente perdidos, pensando em montar as suas assessorias para poderem trabalhar o melhor possível dentro do seu município. Aí entra, então, o SEBRAE, com toda essa gama de experiência, com todos esses projetos, com uma metodologia muito prática já, porque isso já vem vivenciado há muitos anos, né, e com resultados extremamente positivos. Então, diante dessa premissa, qual a dificuldade de um prefeito entender melhor, um gestor entender, não vamos chamar um prefeito, mas um gestor entender a necessidade de uma consultoria nesse sentido? A gente tem percebido nas visitas, e nós já fizemos aqui, a regional do SEBRAE, aqui na Serra abrange 29 municípios. Desses 29 municípios nós já visitamos 24. E assim a receptividade tem sido muito boa. Né? Um pouco, talvez o problema de agora é a questão, como a gente falou antes, da saúde. Então hoje os prefeitos estão trabalhando 110% do tempo deles, por isso que eu falei preocupados com saúde. Né? E assim é uma preocupação justa, correta? Esse é o ponto que tem que ser atacado agora. Né? Mas a gente pode já ir preparando esse trabalho em paralelo, para que assim que a situação comece a melhorar, a prefeitura já tem um conjunto de ações para oferecer para as empresas do município para acelerar um pouco essa retomada. E aí a gente começa a voltar a criar um ambiente positivo para essa retomada. Um dos eixos, Paulo, que a gente pretende fazer também nessa metodologia é a criação da Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é um espaço físico preparado com pessoas capacitadas para fazer esse atendimento rápido, esse atendimento ágil, disponibilizar negativas em cada município. Em cada município, disponibilizar uma negativa que a empresa precise para vender para a prefeitura, um edital de compra de agricultura familiar, ajudar a emitir uma nota fiscal para o microempreendedor individual. Então são produtos e serviços
que a prefeitura consegue oferecer Isso tudo para esse concentrado público num lugar. num lugar só. A pessoa vai lá e lá ela é Resolve atendida. tudo. Lá consultores do SEBRAE vão estar atendendo nos municípios com demanda, com agenda. Lá vão ter acesso, as pessoas que estiverem lá vão ter acesso aos sistemas do SEBRAE, vão poder fazer esse atendimento como se fosse um SEBRAE, um ponto do SEBRAE em cada município. Então é possível criar alternativas no curto prazo e de resultados práticos através desse programa. Nós só vamos a um intervalinho, em seguida a gente dá continuidade a esse bate-papo, tá bom? Em 2 minutos a gente volta. Até já. Lages, bela e graciosa. Vamos cuidar e viver mais nossa Lages. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Tema Livre, esse bate-papo informal aqui com o gerente regional do SEBRAE, o Altenir Agostini, explicando exatamente toda a metodologia, o funcionamento de como os municípios podem aderir ao Cidade Empreendedora, que pode auxiliá-lo nesse período de gestão, mesmo nesse período de pandemia, nessa época em que os municípios estão sofrendo e dedicados, obviamente, aos cuidados da saúde do seu munícipe, enfim, das pessoas que mais precisam. Altenir, e nesse contato de vocês, como está sendo a Serra Catarinense em termos de aceitação? Nós temos uma aceitação muito boa. A gente está negociando com os prefeitos, apresentando o conjunto de ações. Esse é um programa, Paulo, que ele não é uma venda de um serviço do SEBRAE para a prefeitura. É uma proposta de parceria, de sociedade num programa. Isso eu tenho falado diferença, sempre, né? Isso eu tenho falado sempre para os prefeitos. Eu acho que então, quando eles te recebem, o que tu veio trazer para vender para a gente aqui? Não é vender, então essa é a proposta é que a gente faça uma sociedade. Uma sociedade num programa de 2 anos, que tem uma série de ações, são várias ações, e que tem que entregar resultados mensuráveis no final do ano que vem. E nessa sociedade, o SEBRAE aporta de 50% a 70%. Os municípios maiores, mais desenvolvidos, o SEBRAE aporta um valor menor. Nos municípios menores, o SEBRAE aporta 70% desse valor. Então, essa é uma negociação um pouco mais complexa, porque não é simplesmente, eu vou comprar esse serviço, o SEBRAE vai lá e faz. Não, ela é uma ação que depende muito do SEBRAE, mas depende muito da prefeitura, das prefeituras, né? E ela envolve as diferentes
áreas. Então vai ter envolvimento da saúde, vai ter envolvimento da agricultura, vai ter envolvimento da educação. Um dos nossos eixos lá de atuação é a educação empreendedora, é levar conceitos de empreendedorismo para os alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental nas escolas municipais. Então tem a capacitação dos professores para isso, que fica por conta do SEBRAE também. Há um envolvimento muito grande dentro do município. Então há um envolvimento, exatamente, há um envolvimento muito grande, e esse programa ele tem que ser uma definição, uma política de governo do município. Então assim, o prefeito tem que dizer assim, nós queremos, nós vamos fazer. E na prática, quando é que deve começar então? Nós já temos contratos sendo assinados, nós já devemos fazer agora, passando aí os próximos 10 dias, já o primeiro lançamento. Nós temos outros contratos sendo elaborados, nós temos outros projetos sendo discutidos, porque cada município, embora a gente tenha aqui numa região única aqui da Serra, cada município tem particularidades diferentes. Claro. Então a gente está na época de agora de ajustar um número um pouco maior de horas nesse trabalho, uma atenção maior. Então, por exemplo, o município de Urubici, a gente não tem como fazer um projeto, a gente não contemple um número de ações mais reforçadas no turismo. Então tem alguns ajustes agora que estão acontecendo. Como eu falei, o SEBRAE tem recurso orçamentário para fazer em torno de 100 municípios no estado. E esses 100 municípios vão ser escolhidos por ordem de chegada ou por ordem de assinatura de contrato. Então a gente está agora justamente nessa reta final, agora no mês de março, para fazer esse maior número possível de municípios aqui da Serra. Perfeito. E mudando um pouquinho de assunto, tem aí o Empretec agora em abril. Está já o trabalho sendo feito para as inscrições, enfim, a busca de pessoas que têm interesse. O que é exatamente o Empretec para quem não conhece? O Empretec ele é uma metodologia da ONU. Ele é aplicado em cerca de 30 países no mundo. A metodologia segue estritamente o que é aplicado numa cidade do interior ou numa grande capital ou em outro país, a metodologia é a mesma. E ele trabalha comportamentos empreendedores. Ele é um programa diferenciado, ele é o top de linha, vamos dizer assim, das capacitações que o SEBRAE tem no Brasil. Toda a preparação dele é diferenciada, as pessoas passam por uma entrevista, respondem um questionário e depois vão fazer o programa. E esse é um programa que se faz uma vez só. Não é uma imersão, o empresário é uma imersão de 6 dias. Aqui na Serra a gente tem o hábito de começar o programa numa terça-feira, então vai de terça a domingo, para pelo menos a segunda-feira o empresário possa ir na empresa e dar os ajustes e as orientações finais daquela semana. Ele não vai conseguir tempo para ir para a empresa todo dia durante o Empretec, então ele se programa com antecedência para que naquela semana ele se dedique energiza basicamente não só a cabeça do empresário, mas todo um processo de controle depois do seu próprio negócio. Esse estudo da ONU, a ONU fez um estudo que depois virou no Empretec. E ela analisou em diferentes países, independente se é hemisfério norte, sul, país rico, país em desenvolvimento, católico, protestante, enfim. Ela foi analisar quais eram as principais características dos empreendedores de sucesso. E depois desse estudo, feito lá na década de 70, ela compilou esse estudo e desenvolveu uma metodologia, porque foi identificado que, independente do país, os empreendedores de sucesso tinham algumas características e alguns comportamentos que se repetiam. Então o Empretec trabalha essas características, esses comportamentos durante a imersão. Então ele vai ajustando, vai nivelando, vai trabalhando, vai desenvolvendo essas características e ao final do curso ele sai... E o SEBRAE tem conseguido fazer assim um acompanhamento e tido um relatório que possa perceber a evolução desses empresários pós-Empretec? Isso aí, ele é o produto de maior aceitação do SEBRAE, cerca de 97%. A gente percebe que as pessoas que vão fazer SEBRAE ficam bem entusiasmadas, vou fazer Empretec. 97% de aceitação do produto, de pessoas que, eu recomendo. Dos que participaram, 70% em média de aumento de faturamento nos seus negócios. Esse é um dos propósitos, lógico. E também em torno de 27% a mais nos lucros. Seus negócios têm aumento de faturamento, aumenta lucro. Muitos empretecos, que a gente chama as pessoas que concluíram o Empretec,
montam novos negócios. Então, assim, a gente tem muitos cases de sucesso. Agora, assim, nem nós e nem essas pessoas falam o que acontece lá dentro. E por um motivo bem simples, não é que tenha nada de... Para esconder. É porque como ele é um programa comportamental, você não pode ir armado, não pode ir preparado. Você tem que ir como você é mesmo, né? São aquelas suas características que vão ser trabalhadas. Então, se a pessoa já vai preparada, já vai armada, não é ela mesma. Então, por isso que não se conta. Ela tem que estar aberta ao conhecimento. Tem que estar aberta ao conhecimento, tem que estar preparada a aprender e saber que não existe certo ou errado. Cada pessoa tem um conjunto de características. Uns são melhores em algumas coisas, outros são melhores em outras coisas, que quando você sobe e nivela essas características, você vai ter um resultado lá na frente bem melhor. E tem limite de participantes? Sim, nós temos um limite. Agora, em função da pandemia, a gente reduziu o número de participantes, a gente mudou a estrutura, então tem todos... Porque terá que ser presencial, né? Ele é um programa que só funciona presencialmente, então todos os protocolos foram revistos, a metodologia foi revista agora para esse momento de pandemia, espaços maiores, número menor de pessoas, e a gente espera que até o final de abril, quando está previsto o Empretec, a situação já esteja bem melhor. Poxa, essa é realmente uma busca por um conhecimento diferente. Eu tenho acompanhado um pouco essas informações e a gente percebe que o Empretec cria uma expectativa nas pessoas. Eu já conversei com pessoas que fizeram o Empretec e os depoimentos são fantásticos. Até hoje estão implementando, estão trabalhando. E o que mais o Sebrae, só para nós fecharmos, ainda temos alguns minutinhos, o que mais o Sebrae está preocupado agora nesse período, principalmente? A gente percebe que houve um processo de digitalização ou um trabalho muito online. Hoje mudou praticamente toda a sistemática. A gente teve também, como todas as empresas, a gente teve uma adaptação. O Sebrae teve que se adaptar a essa mudança do analógico, do presencial, do físico para o digital. Então nós passamos praticamente todas as nossas ações para o digital. A gente tem, através do telefone 0800 570 0800 o atendimento online gratuito. Você pode entrar no site, o 0800 te direciona para onde você precisa ir. Nós temos consultores fazendo consultoria online também, então a pessoa tem uma necessidade especial, trabalhando, liga, vai ter um consultor especialista lá que vai também atendê-lo. Então a gente teve que fazer essa adaptação também para o mundo digital. Claro. Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa, primeiro, entender a importância dos pequenos negócios. Dos grandes também, mas dos pequenos no sentido de que o pequeno ele não tem uma grande reserva, o pequeno ele não tem muitas coisas, se ele parar de fazer, não tem... E eu imagino como o Sebrae deve estar preocupado agora, nesse período em que muitas cidades estão implantando lockdowns, as empresas paradas, sem faturamento, quer dizer, como o Sebrae se adequa, digamos assim, no interesse ou no cuidado com essas pequenas empresas, só para nós fecharmos o nosso programa. A gente tem trabalhado muito forte na busca de políticas públicas de apoio às empresas. Então a gente tem auxiliado alguns municípios a implantar aquele programa Juro Zero estadual no município. Então ele pode abranger aquelas pessoas que já tomaram os empréstimos no estadual, ele pode fazer no municipal. A gente tem buscado, junto com Caixa Econômica e Banco do Brasil principalmente, aportar mais recursos no FAMP, que são linhas de crédito especiais agora para esse momento. O Sebrae retirou recurso próprio para compor um fundo de aval. Então, se os pequenos negócios têm dificuldades em dar garantia para fazer um empréstimo, o Sebrae apoia com esse fundo até 80% da garantia. Então, a busca de soluções, principalmente de curto prazo, é um trabalho que o Sebrae está bastante envolvido, para que essas empresas possam se recuperar ali na frente e a gente possa voltar a uma normalidade o mais rápido possível, né? Está aí uma alternativa para você que é empresário, está numa situação complicada em meio a todo esse fechamento de pandemia e lockdowns e coisas. Converse com o Sebrae, quem sabe esteja ali a alternativa para que você não feche o seu negócio e possa superar também essa crise toda. Otair, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa Tema Livre.
Paulo, eu agradeço a Laíra, agradeço a todos vocês aqui a oportunidade. É bastante importante para o Sebrae para fazer essas informações chegarem cada vez mais ao universo de pequenos negócios, e a gente continua à disposição. Até uma próxima. Obrigado. E assim a gente encerra mais um Tema Livre aqui na Nova TV. Um abraço a você, Céu. E a semana que vem a gente está de volta com mais um programa, se Deus quiser.